terra e céus. Estou multiplicando aqui. Tudo bom? Se você sabe cantar, canta junto. Vamos agradecer. Por toda a nossa vida, em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno e céus. Bem forte aí. Agradecer e agradecer-te Por toda a nossa vida, estamos em teu infinito amor. só tu és o Deus eterno, Sobre toda a terra e céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Que prazer poder entrar na sua casa em Conversa em Família. Estamos iniciando mais essa noite para pensar nos grandes desafios da vida em família, e principalmente da vida conjugal. A Gleide escolheu, na semana passada, 10. Vimos 10 áreas de conflito, né? 10 áreas. Nós vimos apenas uma, que foi Áreas críticas, gente. a comunicação. Comunicação. Hoje vamos entrar em outra área de conflito, Segundo, hein? Número 2. que na verdade pode até ser o 10º ou o 9º, né? Depende do seu tem ponto ordem, de vista aí. entendeu? O importante é que Na a verdade, gente tinha uma que vai pensar. no texto que nós escolhemos, tinha uma que era a segunda. E aí eu deixei lá pro final. Falei, não é hora de a gente falar sobre isso, não. Deixa pro final. Aí você fica curioso, né? Vamos orar primeiro? Vamos. Quero invocar a ação de Deus aqui nesse momento, quando Ele vai nos nortear e nos dar sabedoria para nós encontrarmos alternativas, né, para você vencer suas crises aí, e a gente poder tentar te ajudar de alguma forma, tá bom? Amém. Ó, a Gleide não está com problema, tá? Ela só tá... Não, É porque o ventilador estava muito tava em cima ligado, dela eu e ela ficou comecei. espiando. Mas vai Tudo passar. bem. Tá, calma. Tá tudo bem. Vamos lá. Deus de amor, Pai querido, nós estamos gratos por estarmos na Tua presença Amém, Jesus. em família. Glória ao Teu nome, Pai. Viemos, ó Deus, para conversar em família e tentar ajudar os nossos irmãos, nossos amigos Verdade, Deus. a encontrarem respostas para as suas crises. Em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, que Tu nos direcione nesse momento, nos dê sabedoria, que Teu Espírito nos envolva e nos capacite a falar aquilo que Tu queres, Amém, Senhor. de maneira clara, de maneira objetiva, Amém, de maneira que Jesus. todos possam crescer alguma coisa nesta noite, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos Glória que já ao estão Teu se nome, ligando, Jesus. e que, ó Deus, esse momento seja um momento agradável, mas também muito proveitoso. Amém, Pai. Dá-nos a Tua graça, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Como é que vocês estão? Passaram bem? Tá todo mundo tranquilo? Todo mundo animado? Para Vai. nós conversarmos hoje. Vai mandando o seu alô, o seu Nós oi. não somos o casal com isso. Respeito. Respeito é bom e a gente gosta, Tudo bem. né?
Nós não somos. Hoje, nós vamos pensar sobre uma área crítica, né? Do relacionamento, que chama-se... Cumplicidade e companheirismo. Era para eu falar. Ah, é? Então Você tá bom. fala, Então, eu falo cumplicidade e companheirismo. A gente ensaia tudo, gente. Vocês não têm noção. é tudo ao vivo. Tudo. Nossa, tudo muito bem ensaiado aqui. Você precisa ver. Quando você tiver alguma pergunta ou comentário, você joga o comentário que a gente vai fazendo a leitura Isso. na hora, tá Eu bom? tentei montar meu tablet. Não serve para nada, gente. Não acrescentou nada, né? Estou vendendo um tablet que não funciona. Funciona. Ele é fraquinho, mas funciona. Muito bem. Bom, vamos embora, gente. Texto? Texto bíblico. Pode ler? Ou você prefere ler depois? Pode ler, pastor. Ah, é? Bom. O pastor gosta de ler a Bíblia. É o texto de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 ao verso 12. De 9, Eclesiastes. 4, de 9 a 12. De 9 a 12. Onde é que é Eclesiastes, pastor? Depois de Provérbios. E o provérbio vem depois de quê? Vem depois de Salmos. Ah, então tá. Salmos, provérbios, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Aí Tá antes de certo. Cânticos. Isso. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esse é o texto de Eclesiastes. Alguns conhecem esse texto. Texto Né? bem legal. Ele é muito legal. Me lembrei de agora da passeata. É? É. Por quê? Do George Floyd. Ah, é? Porque na passeata, a gente está falando sobre companheirismo, né? A gente vê um monte de gente caindo. E aí os parceiros, os companheiros, né, vão tentar um ajudar o outro e cobrir e tudo mais. Então, a palavra diz que... Mas só cai quem é espancado pela polícia, né? Não necessariamente pode tropicar e cair. Ah, tá. É. Nossa, que preconceito. Não, É. absolutamente. Não, Eu sou negro. Pra que tá eu vou ter mal. preconceito de quê? Não. Que tu é preto, eu já sei disso. Eu não falei preto. Você olha assim... É, dá pra ver a diferença, Nós não né? temos problemas de racismo. De jeito nenhum. Mas somos companheiros. E aí, quais são as características de um casal ser companheiro um do outro? E cumplicidade. Cumplicidade parece que é uma cobertando as coisas doidas do outro. Ou, porque me lembra direito, né? Fulano foi cúmplice do outro no... Isso é formação de quadrilha. Quadrilha? É, lá no direito é formação de quadrilha. Não, mas a gente não vê esse negócio, fulano foi cúmplice. Tá. Aí ele é preso, consentiu. ele é preso junto. Ele consentiu que algo acontecesse. Bom, em casal não sei, mas criança, irmãos, tem uns que são cúmplices, eles fazem as coisas juntos, montam esqueminha, né? E os pais são os últimos a saber. Deixa eu facilitar um pouco a cabeça do pessoal aí. Por que tá difícil? Lembra? Não tá difícil não, mas é só para lembrar vocês o quanto vocês são necessariamente, precisam ser, né, companheiros. No dia lá maravilhoso, vocês lindos e maravilhosos disseram sim. O pastor perguntou, na alegria e na tristeza? Na saúde, na doença? Na riqueza, na pobreza? Né? Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. A gente só pensa no lado né? negativo, né? Mas as duas coisas estão lá. Aí você disse sim. Sim. Aquela hora lá de tudo Por esta razão, morrer, né? o pastor tem autoridade para dizer assim, ó, eu vos declaro casados. Verdade. E aí agora, triste sorte, não. Vocês estão ligados um ao outro por um compromisso
feito diante de Deus e de todas aquelas testemunhas que vocês escolheram e convidaram, né? E depois aquele monte de convidados da congregação fazem parte do seu rol de testemunhas do seu sim. Quando vocês disseram esse sim, antes, lembra um pouquinho antes, que vocês estavam noivo, namorando, seja lá o que for, vocês eram cúmplices. Normalmente namorado é cúmplice. E que depois que em casa continua cúmplice. Eita! Olha o problema aí, gente. Vai falando pra gente aí. Deixa o celular aqui perto. Aqui, Tem um bocado de porque no gente meu já não aqui, tá ó. subindo as letrinhas aqui, ó. Deixa eu ver quem já está conosco aqui, ó. Se alguém souber de ser Eliezer, José e Joana, Brasil. Ah, o Casal Brasil. Casal Brasil. Divina, Ana Paula Ô, menina, de Oliveira, boa, Aurinete Araújo. Aurinete, maravilha. Vanessa Gonçalves, Ana Deise. Ai, que linda, gente. Washington Luiz, Regina Azevedo, Kleber Antônio. Meu maninho. Hoje é aniversário de casamento do Kleber e da Gislene. Isso! Olha quanta cumplicidade, companheirismo. 40 e um monte. 7, né? eu acho. 47. Ana muita Lúcia, cumplicidade, Magali. companheirismo. Tem um bocado de gente já ligada aí. Agora a Muito gente bom. vai começar a conversar sobre o nosso assunto. Isso. E à medida que as questões forem esquentando, vocês vão lançando aí pra gente. Então, o que é mais perguntar. fácil? Sermos cúmplices ou sermos companheiros? Ou é tudo igual? Bota tudo Tem no diferença, saco, né? é tudo igual. Tem diferença entre ser cúmplice e ser companheiro? Toda vez que eu falo em cúmplice, eu lembro daquele negócio. Fulano matou o outro, fez alguma coisa errada, e o outro viu e ficou quieto, ele é cúmplice. E aí? O companheiro é aquele que está lado a lado. Bem juntinho. Você está suado, amor? Tô, ué. Tá suado? É assim mesmo. E aí está lado a lado, né? Participando, batalhando. Então, algumas coisas que faz parte dessa cumplicidade e companheirismo. Alguém falou alguma coisa aí? Oi. Só Boa oi. noite. Boa O noite. pessoal tá chegando agora. Ah, Tá se ligando. tá certo. Vocês estão devagar ainda. Vamos começar. Vamos lá no começo. Dentro do namoro, era tudo legal, né? O cara chegava cheio de motivos para agrados e cuidados. Fazia surpresas, estava disposto a escutar, dava conselhos que somente os melhores amigos são capazes de oferecer. Tempo de namoro é uma beleza, né? Gente, sabe o que eu lembro? Vou contar aqui um negocinho pra vocês. Eu me sentia como namorada. Não era dele, não. Dos namorados. Né? Vou nem comentar isso, deixa Tá eu bom, falar. fica quieto. Eu me sentia esparadrapo. Eu já falei com algumas jovens. Meninas, prestem atenção, não seja esparadrapo. Esparadrapo é aquele que cola, né? Então, alguns namorados, alguns, né, parceiros, são esparadrapos do outro. Esparadrapo que eu falo não é por questão do colar, não. É porque, assim, um tá sempre doente, um tá sempre preocupado, um tá sempre necessitado e o outro tá sempre amparando. E o outro tá sempre sustentando. E o outro tá sempre levantando. Então, aquele que tá caído, aquele que é mais frágilzinho, tá sempre reclamando, tá sempre sofrendo, tá sempre humilhado, é o que padece. E o outro é o que segura, é o que levanta, é o esparadrapo. Que vai lá tratar, que vai lá curar, que vai lá tapar as feridas. Eu me sentia assim. Eu não me sentia companheira nem cúmplice nessas situações. Eu me sentia esparadrapo. Estavam usando a minha boa vontade. Às vezes eu me sentia assim. Será que você se sentiu assim? Um dos cônjuges... Não faz assim não. Não, mas eu não era assim. Não, você eu não não era assim, sentia esparadrapo de jeito nenhum. Não, você não, né? Eu que me sentia. Mas não era com ele. Mas eu não era chorão, não. Não, Essas coisas de ficar jogando fado pros outros. Não. Não. Mas você já sentiu assim? Que ou você ou sua esposa, um dos dois é o que mais resmunga, é o que mais sofredor, é o que mais pesa, é o que mais sofre. E o outro está sempre tentando levantar o ânimo, não deixar a peteca cair, segurar, vamos lá. Na pobreza, aí o outro, não, vamos continuar, a gente vai conseguir, né? a gente consegue.
Na doença. Não, vamos lá. Aquele que é o positivo e o outro é o polo negativo. Na sua relação, você passou por isso? Pois é. O companheirismo também entra nessa Mas hora. isso não vira um fardo pesado, não? Difícil de carregar, não? E essa é uma situação que nós vamos falar aqui. Quando o companheiro acaba sendo um fardo pesado, tem hora que o cara cansa. A ideia não é ser fardo. É você entender o seu papel na relação e ajudar o outro a se tratar. Porque ajudar o outro a carregar a marca não precisa não, gente. A gente precisa que ele fique bom. Né? Que se coloque de pé. Então a ideia é essa. Então, mas você lembra lá na época de namoro, o pastor estava falando, o Wilson estava falando, tudo era motivo de agrado, né? Chegava com flores. Quem tá ligado é a Regina, professora Regina. Ô, benção, ô tia. Dá um abraço para você, pastor Carlos também. Então, você chega na época do namoro, você lembra? Faz tempo, né? Meu irmão aí, 47 anos atrás, casado. Agora nós temos época de namoro. Você lembra dessa época em que um se arrumava pro outro? Não sei se vai lembrar, não. Tem gente que não lembra. Não, época de namoro, em regra geral, é isso, gente. A menina se enfeita, se arruma, né? Bota perfume, toma banho, escova dente. Época de namoro, a gente faz essas coisas todas. Se você não faz, ou sabe que alguém que não faz, tem que começar a pensar aí um jeitinho de melhorar, né? E aí, na época de namoro, um é carinhoso com o outro, tem cuidado, dá flores, dá bombom. Aí o tempo vai passando e as coisas vão ficando, entrando numa rotina, e uma rotina cruel. Você quer lá em cima? Não, é que eu bebi água e engasguei. Então tá bom. Então, naquela época a gente era encantado um com o outro. O tempo passa. Então, o comportamento daquele companheiro que você tinha mudou? Mudou? Mudou. Vamos ponderar isso aí, porque Mudou. a questão é o seguinte: ninguém leva na vida de casado o comportamento do tempo de namoro. É um outro esquema, é um outro nível de intimidade, é uma outra relação. Hoje não é assim, não. Não, tô te falando que não dá pra você. Pode ser que viver... 47 anos atrás seja, mas nós estamos com 34, né, amor? 34 anos de casado, vamos para os nossos 35, se Deus quiser. Mas todo relacionamento muda. Mas não é porque nós queremos mudar. É porque Acho nós que é natural mudamos. isso, é natural isso. Nós mudamos. O Mas apóstolo pro Paulo princípio- fala assim, ó, quando eu era menino, eu pensava como menino, discorria como menino, vivia as coisas de menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. No casamento, No você era casamento, menino. a pessoa entra em sonhos e desejos, vivendo uma paixão, e de repente a vida que é construída no dia a dia, ela enfrenta algumas batalhas que podem fazer a pessoa amadurecer, ver a vida de uma outra maneira. De repente acontece logo no primeiro ano de casado uma situação de desemprego, ou uma gravidez, ou outra coisa. Então o sonho virou vai- pesadelo. Não é que vira pesadelo, mas é uma outra forma de abordar a vida. Que aí as pessoas que não estão preparadas para isso começam a sofrer. Não estão preparados para a mudança. Isso aí. Não estão preparados para a mudança. Porque quando nós casamos, nós vamos acabar mudando. Primeiro ano, ou enquanto ainda não vem os filhos, é uma adaptação. A mudança de comportamento, ela é natural, gente. Ela Sim. é natural. Antes, E as responsabilidades também. eu avisei que eu não sabia cozinhar. Tudo bem, eu também não sabia. Pois é. E a gente foi enfrentar isso sozinhos. Não tinha ninguém para nos ajudar. Mas o companheirismo que fez eu aprender a cozinhar, A sabia? cumplicidade, gente. E quando ela precisou voltar para a faculdade, para a escola e tal, eu precisei ajudar ela. Como nós tínhamos 2 crianças pequenas dentro de casa, ela chegava da faculdade muito tarde. E eu tinha que ajudar. Então as crianças estavam em casa já, voltando da escola, eu comecei a ajudar e foi... Tarde, não é à noite não, gente. Não, é tarde, O tipo tarde 1 hora era da tarde. mesmo, 1 hora Você vai chegar da tarde. da faculdade 1 hora da tarde para fazer comida e Aí eu almoço comecei e a tal. ensinar ele Eu a comecei a fazer fazer. arroz, É. entendeu?
a temperar o feijão, que eu já deixava cozido. Aí eu trazia alguma coisa para mistura, né? Mistura Tudo bem, vale. 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 Aí eu trazia alguma coisa. E aí, com o tempo, ele foi aprendendo para poder adiantar, porque meu horário na faculdade, às vezes, eu chegava tarde, cansada. E aí ele já foi quebrando meu galho. O problema é que ela gostou de estudar, né? Ah, Ela fez a primeira faculdade, fez a segunda, fez a pós, fez a outra faculdade, 4, né? E eu continuei cozinhando. mas ele gostou de cozinhar, gente. Isso que é legal, entendeu? Ele Companheirismo. gostou. Isso é o companheirismo, entendeu? Mudou o comportamento, porque ele gostou. Pois Isso que é é. legal. Ele Agora gostou. tem que comer Já que ele menos. gostou, né? Agora sou obrigado a comer menos para poder emagrecer. Não Porque fala não, hein? E a gente era parceiro quando a gente casou, gente. Ele não sabia instalar uma pia, trocar uma não faço nem torneira, questão. trocar um fusível. Não faço nem Não, questão. disjuntor, parafusar alguma coisa, ele não sabia se era para direita, se era para esquerda. Ele não sabia fazer nada disso, quem fazia era eu. Instalava o chuveiro, trocava a lâmpada, entendeu? Trocava o bujão de gás. Mas com o tempo ele foi aprendendo. 34 anos também, né? Tinha que aprender. Então, aí a gente invertia. Enquanto eu fazia algumas coisas que alguns homens fazem dentro de casa, ele fazia outras para contrabalançar, porque ele sabia fazer. Tipo, cortar o frango. Ele sabia. Eu nunca mais comprei frango inteiro por causa disso, Graças a né? Deus, gente. Porque ela não sabia cortar o frango. Não sei, até hoje não sei cortar frango. Mas são detalhes. Mas eu pra acho que saber cortar frango, gente? Não precisa. Você vai comprar o galeto e já vem cortado. Já vem cortado. Vou me pegar depois, né? Nossa, mão, pegar no meu pé. Prefiro não comentar. deixa Exatamente. quieto. Então vamos lá. Primeira coisa. Como conseguir a cumplicidade e o companheirismo. Primeira coisa, entender que a mudança faz parte da nossa história. Então nós mudamos. E aí, meu companheiro também muda. Então eu preciso entender isso. Meu companheiro muda, engorda, cai cabelo. Entendeu? O suor está escorrendo no olho. Isso, tá escorrendo só. E a gente também muda, né? A gente não é mais aquela moça, a gente vai mudando, a gente vai mudando. Segunda coisa, que é importante a gente entender, que a estratégia de abordar um ao outro também muda, gente. Não adianta usar... Eu tinha uma mania de bater. Posso contar? Vai, fala. Tá. Eu tinha uma mania de bater. Tipo assim, você tá falando e bate no outro. Aí sai batendo. Ah, não sei o que. E bate, né? E alguém tirou essa mania. Quando me deu um tapinha que doeu, eu falei, nunca mais eu falo batendo. Sem violência. Sem violência. Sem Não, violência. É esse tapa que a gente dá, de ficar sacudindo o outro, batendo no outro. Entendeu? Para com isso. A gente precisa mudar a nossa estratégia. Algumas coisas não acrescentam, não somam na nossa relação. Então, a cumplicidade não é porque um gosta de determinado tipo de prática que a gente vai manter. Se aquilo não for bom para os dois, não mantém. Então, vamos defender e pensar naquilo, investir naquilo que vale a pena. E aquilo que está incomodando, vamos parar para conversar. Não dá para você, toda hora que você tem alguma situação que não está legal, ficar calada. Nós contamos aquela história Vai explodir uma hora. da teia de aranha. Lembra? Pois é. Tem uma outra do mesmo livro, da Morgan Marabel, que é Da bola de meia? da bolinha de meia. Bola de meia. Bolinha de meia. Ele era pastor. Então ele chegava em casa, A pessoa do livro, tá? a pessoa do livro, não era ele não. A pessoa chegava em casa, sentava no sofá, tirava o sapato, tirava a bolinha, tirava as meias, juntava, fazia uma bolinha e jogava debaixo do sofá. Todo dia ele fazia isso. No dia seguinte, a esposa ia lá, passava a vassoura e encontrava a bolinha de meia. Imagina que passou a vassoura e não pegou a primeira e vai juntando bolinha de meia. E ela foi observando que, meu bem,
pega as meias e coloca na roupa suja. Ela cansava de falar isso, mas não resolveu. Ela falava nessa suavidade toda mesmo? Não, é primeiro semana de casado, Ah, primeiro tá. ano e tal, a gente vai falando assim. Por isso eu falando assim, muda a estratégia. A estratégia de abordagem não está dando certo? Muda. Vai mudar por quê? Seja Para mais agressividade? franco, né? Mais direto? Não, porque ela começou a falar. Com o tempo, o que ela fez? Mudou a estratégia, mas a estratégia que ela mudou foi algo muito ruim, porque ela passou a não falar nada. Ela só foi engolindo. Ela não falou que aquilo fazia mal para ela, que ela estava se sentindo mal com aquilo. Não. Ela simplesmente, todos os dias, ela ia varrer e ela já sabia que tinha as bolinhas de meia debaixo do sofá. A tal ponto, aquilo começou a fazer tão mal para ela, que ela passou, quando ela ouviu os passos dele chegando no corredor, ela já começava a se sentir mal, aquele mal-estar, aquela raiva, aquela ira, e ela respirava fundo, engolia e deixava passar. Ela falava, ele Porque vai ela sentar vai na poltrona, vai tirar o sapato, vai fazer a bolinha, e vai vai jogar jogar debaixo da embaixo. mesa. Ele simplesmente não mudou. Ele continuou o mesmo desde o início. E aí, como é que a gente faz? Qual é a estratégia? Sentar para conversar sobre isso. Você vai engolindo e aí você vai adoecendo com isso. Então a cumplicidade é um entender o outro na hora que tem essa Acho que a grande abordagem. questão aí, Gleide, é que se espera que o outro mude, que o outro compreenda e faça. Algumas pessoas ficam esperando a vida inteira, né? Isso não vai acontecer de forma natural, não. Às vezes você tem que falar Tem que ser de forma claramente. artificial. Não, é falar. Naturalmente, esperar que alguém seja iluminado pelo céu e diga, não, a partir de hoje eu não vou mais fazer a bolinha de meia. Pastor, fala com meu marido, pastor. Não acontece isso? Todo dia, sempre. É Gabinete é esperar lugar que para o isso outro mesmo. possa ajudar a mudar o que está acontecendo. Alguém fez um comentário? Não, o pessoal está dando boa noite, chegando ainda. A paz do Senhor para a igreja, boa noite, pessoal. É assim. Gente, nós não Hoje queremos tá que você devagar. só dê boa noite, não. A gente quer que você comente. É, porque, não sei, o pessoal está pensando ainda. Tá pensando ainda? Se vale a pena ser cúmplice seu companheiro? Acredita assim, Gleide, que quando os papéis são claros dentro da relação, talvez fique mais fácil de expor o que está incomodando. Então, vamos supor, quem é a responsabilidade de nutrir a casa, de abastecer a casa, de fazer a casa ficar corretamente abastecida? De quem é a responsabilidade? Tipo, os insumos. Como fazer as o compras. provedor. Quem é o provedor? Antigamente, quem era o provedor, gente? O homem saía, o macho alfa saía para caçar e trazia a caça, e a mulher cuidava dos filhos, do fogo, limpava tudo, não é isso? Você sabe que o povo indígena é o contrário, né? O cara Ela ficava... sai para caçar e eles ficam lá cuidando dos filhos. Eu acho isso ótimo. Quando os papéis são claros, então agora vamos supor que o peso começa a ficar desigual nessa questão. A mulher está trabalhando, ela tem lá o ticket dela, tem o salário, tem não sei o que, as ajudas lá, e ela consegue se equilibrar, pagar as continhas dela e ainda ter a casa abastecida. E o maridão está lá também, ganhando o salário dele, o ticket dele, mais alguma coisa, e aí ele gasta o dinheiro dele e a mulher não vê o gasto do dinheiro dele. Verdade. A coisa fica desequilibrada, fica pesada. Então, antigamente, não tem companheirismo nessa história. Ser o provedor. Hoje, os dois, com essa cumplicidade, com essa responsabilidade mútua, esse companheirismo é justamente trabalhar juntos. É somar nessa relação. Porque senão fica pesado para um ou para outro. Vai chegar uma hora que o peso está grande. E aí fica desequilibrado o negócio. Não há companheirismo nas responsabilidades, só nas bem-aventuranças, vamos pensar assim, né? Quando é uma questão que está sendo colocada aqui para a gente também pensar, o outro tem que adivinhar o que eu estou sentindo? Na sua relação é assim? Ou você fala o que você está sentindo? Você tem coragem de falar o que você está sentindo? Ou você tem medo de falar o que está sentindo? Uma situação de exemplo para favorecer o entendimento aí do pessoal. Nessa questão aí do adivinhar
o que sente. Ah, aconteceu algo durante o dia com você, se você trabalha, e aí é algo no seu emprego. Se você não trabalha, se você está em casa, é algo que aconteceu com os filhos, ou na escola, ou com o vizinho. Ó, começou a participação. Eduardo, eu ajudo minha esposa. Lavo e vou à compra no mercado, limpo a casa e vou para o fogão também. Maravilha! Só falta o avental. Bravo! Muito bom, Eduardo. Homens assim fazem diferença, né? Parabéns para sua esposa. O nome dela? Não tem o nome dela aqui, Pois não. é. Quando a gente passa alguma situação, né? Aconteceu durante o dia. E aí o marido chega, ou a esposa chega, quem chegou depois, olha, espera um pouquinho, deixa eu contar a história. Tá. Depois eu vou Calma. colocar o comentário aqui. Tá bom, deixa eu... Não tá apressando. Não, eu sou apressado não, pode falar. E aí o outro chega e encontra o outro com a cara fechada, amarrada, falando pouco, ou falando de uma forma áspera. Qual é o comportamento que O você cara tem fica nessa até com hora? medo de perguntar, né? Pois é, Porque ou ela sabe lá o que também, né? aconteceu, né? Ou ele fica na caixinha Sabe-se do lá o que nada. aconteceu. Ele fica na caixinha do nada, lá, paradão, vendo os futebol dele, ou atento às coisas dele. E aí ela vem para querer falar, vem para dividir. Gente, não dá para adivinhar o que eu tá sentindo, não. Tem que falar. Tem que falar Como mesmo. falar é o mistério. Agora tem que abrir o coração. Ninguém adivinha o que está no coração do outro, não. O que aconteceu, o que magoou. A gente fica sempre achando que o que eu falei que deve ter magoado o outro. Fala aí. Ah, tchau. Ah, cadê o comentário? Peraí. Sumiu aqui. Vai voltar. Ah, sumiu. Não, tá aqui. Voltou. Pastor, eu cresci numa cultura, ela é angolana, que o homem é o único responsável 100% pelas despesas da casa. E a mulher cuidar simplesmente da casa, da família. E o nome da esposa do Eduardo é Eliane. Ah, Eliane. Eliane, você tá com o maridão aí, tá? Eu tenho o meu maridão aqui, você tá com o seu aí. Parabéns. A Tchau fala, até hoje é assim e todo erro que acontecer dentro do lar... É culpa dela. 100%, garantido. Difícil, né? 100% Relação garantido. difícil. Então, nessas culturas onde existe o macho alfa, Toda a sociedade tem macho alfa. tem. Um grupo de animais tem um que prevalece sobre os outros. Se ele não tem a proeminência, ele espanca até o outro se submeter. Eu acho que muitos lares e muitas relações estão transmutando isso para forma animal, né? E quando a mulher quer assumir o papel de macho alfa? E aí, meninas? Houve uma história dessa? Tem isso também. As meninas querem assumir o papel de macho alfa. Ué, Ou elas... eu estou delirando ou aqui? o Não. macho tô alfa delirando, não assume suas responsabilidades. E aí as mulheres têm que ir para a rua, têm que trabalhar. E aí é uma sobrecarga. Eu não sei se as mulheres querem assumir o macho alfa. Eu sei que tem muita Dentro mulher. da relação? Eu sei que tem muita mulher subjugada. Sim. Debaixo de uma mão de ferro. Que não tem coragem de abrir a boca, de falar o que sente, ou tem medo de falar e de repente ter uma consequência mais grave. Sabe o que eu lembrei? Ah. Às vezes a gente ia para a igreja, quando a nossa igreja era mais distante, e aí a gente ia para Avenida Brasil, direto. O que a gente via, gente, era os homens com a Bíblia na mão, embaixo do braço, andando na frente, e a mulher atrás, com a bolsa, com os filhos, o filho no colo, andando atrás. Isso era muito comum de se ver. Isso não foi passado não, gente. Isso acontece. Sempre acontece. Sempre acontece. Então é o comportamento de macho alfa. Dele, ele não pode ajudar a carregar a bolsa, não pode ajudar a carregar a criança pequena. Crianças, né? Uma segurando de um lado, segurando do outro, mais o bebê. E ele carregando a Bíblia, imponente lá na frente. Vamos prestar atenção que essa postura, ela não acrescenta para a vida de relação. Comentários. Marlene Coutinho falando.
Quando eu trabalhava fora, meu esposo fazia tudo em casa. Isso é parceria, Isso né? é parceria, companheirismo. Cristiane Costa. No início do meu casamento eu não falava, mas hoje em dia eu falo. E o nosso relacionamento melhorou bastante. Olha lá. Claro, você tem que expor o que está sentindo, né? Para que a vida estratégia no casamento tem que mudar, gente. fique leve. A Tchau comentou, muita sobrecarga, irmã. Muita Muito sobrecarga. sobrecarga. A gente precisa mudar a estratégia. É. Vamos agora para terceiro ponto. Primeiro falamos sobre a mudança de comportamento do companheiro, que na época de namoro era um, depois que a gente entra em relacionamento, muda. Então, aí que vai aparecer os sinais da cumplicidade e companheirismo. É nesse dia a dia, nessa rotina que a gente vai perceber. Segundo, a forma como eu tratava, como eu me comportava, a estratégia tem que mudar. Porque a relação passa por essas mudanças. Tem alguns teóricos que vão colocar que de 7 em 7 anos a gente entra em crise. Ou passa por uma crise. Passa por uma crise. Primeiro ano de casado, passa-se por uma crise. 7 anos depois, passa por uma crise. 14 anos depois, por uma crise. 21, e aí vai. E aí, eu não sei se isso se confirma na prática aí de vocês. Eu acho que hoje em dia a situação está tão periclitante que não espera nem chegar nos 7. Com 2, com 3, com 4, já está vendo. O problema é que as pessoas não querem lutar por isso, né? Simplesmente desistem logo, vai para uma solução de separação, que não é solução, né? Na verdade. Mostra um despreparo inicial. Há está sendo vendido pela mídia e pelos sistemas, por vários meios, livros de autoajuda, que você tem que buscar a sua felicidade a todo custo. A sua felicidade tem que estar em primeiro lugar. Gente, se nós estamos numa relação, a nossa felicidade tem que estar em primeiro lugar. A felicidade da família tem que estar em primeiro lugar. A minha, sim, mas é porque eu não estou buscando a minha. Nós estamos buscando juntos a nossa. Porque eu já era feliz antes. Estava muito bem, obrigado. O problema é quando você entra nessa relação e você não está muito bem, obrigado. Então você espera que o casamento seja o cume, né? Comentários. Seja o melhor de tudo. Comentários. Vanessa falando, como eu sou separada, sou uma mega macho alfa. Verdade, seja dita, é uma sobrecarga muito grande. Eu espero em nome de Jesus que isso mude. Pois né? é, Que se você você oportunidade quiser de dividir sua vida, suas tem responsabilidades. que começar a pensar, porque quando a gente pensa em ter um novo relacionamento, nós precisamos pensar. A independência em vai dividir, mudar também, né? hein? Exatamente. Ó, a Aí Tchau, vai entrar cumplicidade e companheirismo. novo comentário da Tchau. Pastor, meu avô era caçador. E ele revezava os trabalhos de casa e da caça por escalas. Uma semana com os homens e outra semana com as mulheres. Poxa, Olha, deve ter sido uma aventura e tanta essa história. muito bom, hein? Não é brincadeira, não. Cada um tem a sua história. E ainda mais numa cultura diferente da nossa, né? Onde tudo é diferente. Incrível. Qual é a sua válvula de escape? Dentro do relacionamento, qual é a sua válvula de escape? É o fone de ouvido? É a técnica do silêncio? Isso não é uma técnica legal, diga-se de passagem. Para algumas coisas vale, para outras não vale não. Quando nós estamos discutindo algo que é comum, a cumplicidade está em primeiro lugar. Quem era a pessoa que gostava da DR? Ó, eu detestava DR, eu detesto DR. Ele. Mas a Bíblia fala assim, ó, não Ficou deixe... vermelho! É claro, eu tenho que defender, você me acusou. Claro, mas era ele que gostava de DR. Vamos sentar para conversar. Claro, a Bíblia fala assim, ó, não deixe que o sol Gente, na hora se de dormir. ponha sobre a vossa ira. Eu não Olha. posso ir para a cama pensando em 1000 problemas e coisas que ficaram entaladas aqui, ó. Pois é. Ele, ai, mas como ele gosta de matéria. Aí agora passou, já mudou bastante. Nossa! E na hora de dormir, que você quer dormir, ele vem com aquela história toda do dia todo. E aí, é difícil, gente.
Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Eu Mas nunca e a vi válvula tanto de isso no escape? casamento. É a válvula de escape? A válvula de escape. Puxar pra DR. Não, tô falando. Ah. A DR é o mal necessário. Mal necessário. Tem certas coisas, se você não falar na hora, depois não faz sentido falar. Exato. Olha bem. Olha o meu ponto de vista, gente. Vamos lá. Os que têm mais tempo de casado aí, me ajude. Para que DR, se aconteceu, a gente conversa e fala sobre o assunto. DR é discutir a relação, é trazer tudo de novo, falar tudo de novo, sentir tudo de novo, pensar tudo de novo. Isso é cansativo, gente. Não dá pra gente ficar trazendo tudo. Então, quebrou o copo. Seu copo que você amava. Quebrou o copo. Pô, amor, quebrou o copo, amor. Vai brigar por causa do copo? Não, mas vamos falar que, pô, vamos ter cuidado. Com a mão ensaboada, amor. Olha o cuidado que você tem que ter com o copo, bem. Nós já estamos só tem 2 copos. Nós precisamos, cuidar do copo. Tô dando um exemplo, gente. Mas fala sobre a questão ali na hora. Acabou ali, acabou, deixa eu... Não. Tem gente que não aceita discutir na hora. Aí depois não tem clima para Mas conversar sobre o assunto. Gente, já era. Eu tenho alguns problemas com as palavras. Brigar e discutir. Não é brigar, não. Tá conversando sobre a questão. Então, é conversa, porque discussão, a voz já vai aumentando. Você está conversando, você está trocando as ideias. Começa a discutir, começa a levantar a voz, e aí, nossa, perdemos o controle da situação. Continua nesse ritmo até entrar numa briga. Na briga já entra a mão. Se entra a violência física, entendeu? acabou o respeito. Já entra. Né? Não precisa ter violência, né? Não é espancamento, mas um já começa a empurrar o outro, já começa a ter algum comportamento mais áspero. Então, gente, vamos conversar. Só conversar. Só, tem comentário aqui. Então, vamos embora. Aqui, infelizmente, só silêncio. Tá. Irmã Marlene falando, tenta conversar, mas acabamos em discussão. Silêncio? Em discussão. Você vai conversar, discussão. entra em discussão. Não, a dica, gente, não convença o outro que você tá certo. Só aponta Porque a questão. você só admite que tá certo, entendeu? Não pode haver o erro da parte dela. Esse dedo. É assim, ó. Não, amor. Ela fala assim, ó, não admita que tá... Como é que você falou? Eu falei? Ela falou. O que eu falei, gente? Tô falando que assim, Não tenta convencer o outro, não né? tenta convencer o outro, porque Que não vai você tá conseguir. certo. Não vai conseguir, né? A outra pessoa pode achar que tá certo, acabou. Respeito pela opinião do outro. Né, irmã Marlene? E aí não entra em discussão. Agora, presta atenção. Se você fizer o silêncio para manter a paz, não engole isso e para ficar Isso vai sofrendo. virar uma arma, vai dar um problema. Não engole para ficar sofrendo. Falou, entrega para Deus. Sabe aquele negócio, falei, pronto, tô leve? Isso. Fala. É assim. Mas não ataca. Simplesmente, olha, já coloquei meu ponto de vista. Se você não quer aceitar, tudo bem. Falei. Seu, né? Vocês conhecem isso aqui, gente? Deixa isso pra lá, esquece isso, né? Não vou. Não. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, deixa pra lá. Então, qual é a sua válvula de escape, gente? No relacionamento, os desafios vão se apresentar naturalmente. E aí, qual é a rota de fuga que você vai ter? Deixa eu só falar aqui. Eduardo, boa noite. Deus abençoe você. Ele falou que vai precisar sair. Ah, O Eduardo que comentou anteriormente, tá. né? A Tchau falou assim, ó, tem gente que gosta de guardar, de acumular. Acumula. E quando vai descarregar, aí não dá certo. Não dá mesmo. Não dá pra descarregar. E vai soltar tudo, e vai dar um pacote imenso, e é coisa acumulada de outros dias, e a coisa fica fora de controle. Gente, olha, presta atenção. Descarregar as coisas. Quando você tem alguma coisa ruim e você vai, descarregar ela no banheiro, o negócio fede. Pois é. Quando você vai descarregar algo que está lá dentro, já está apodrecido. Não pode. Vai mexer em coisa guardada, né? Se apodreceu, então procura um psicólogo,
desabafa, coloca para fora, vamos tentar administrar essas emoções que estão dentro de você. Porque não adianta jogar em cima do outro, Vai explodir. porque vai explodir, vai feder. Entendeu? Descarregar algo que está dentro de você, quando vem como um... Verdade. É isso. É interessante. E aí vem cheirando mal, vem com gases, vem com ácido, vem com peso, vem com dor, sabe? Então não adianta não. Para. Quantas vezes eu fico calada, chega. Aí aparece a mancha roxa. Ah, aparece a mancha roxa porque eu sou assim. É, mas não é a melhor forma de resolver. Não, nós já resolvemos. Já resolvemos. Ó, tem, todo mundo arruma a casa e tem um cantinho que fala assim, depois eu arrumo isso. Ai, cantinho. E esse cantinho, ele vai acumulando coisas lá, o cantinho da bagunça. Eu não sei como fazer, aí eu deixo lá. Ah, eu não sei onde guardar isso aqui, eu boto lá naquele canto. Vai ter uma hora que vai explodir. Quem é que vai arrumar o cantinho na sua Você casa? vai ter que mexer. Você vai mexer? Não, vai ter que mexer, ué. Aí entra a cumplicidade e companheirismo. Tem duas pessoas na casa. Os dois mexerem. Tem duas pessoas na casa. Pois é. Um tá acumulando, o outro não. Alguém vai estourar. Companheirismo é exatamente esse respeito pelo outro. Estar junto com o outro. Isso é o principal. Nem eu, nem você. É o quê, amor? Você suspirou. A Tchau falou, eu sou assim, irmã. Pronto, falei. Pronto, tô leve. Mas estou a melhorar. Ela está a melhorar. Isso. Eu acredito nela. É porque a forma como a gente fala muda tudo. Então, para conseguir cumplicidade e companheirismo, a gente tem que rever a forma dessa válvula de escape aí, essa rota de fuga aí. Que algumas rotas de fuga e escape não acrescentam muito não, tá bom? Eu acho que estar junto faz muito bem. Partilhar de coisas importantes junto ajuda, né, a dividir essa carga. Né? Até essa hora da válvula de escape aí, o ideal seria a válvula de escape estar junto. Quer ver uma coisa que vai agradar muito ela e vai deixar ela feliz pra caramba? Quando ela está estressadaça assim, vamos fazer compra. Ai, bom demais! Gosto muito, gente. Pega o carro, Pode sobe ser a serra, vai até Itaipava. R$10, R$20. Não, pega o carro, vai até Itaipava lá. Acabou o problema. Feliz. Aí só pegar a estrada ali. Só de olhar a montanha, não pensar em nada. Isso é Almoça ótimo, por lá, gente. depois volta. Válvula de escape. Tem pra poder válvula de escape. não explodir. Que são estratégias que são para te beneficiar. Beneficiar, isso mesmo? É isso mesmo. Então, por exemplo, tem homens que vão para a prática de esporte. Vou jogar bola. Vai pra academia, Vai sua pra academia. pra caramba, né? E aí é uma forma de respirar, andar a segunda milha, sem degladiar com o outro. A gente não pode ser um para-raio. Então a gente precisa, vai correr. Para algumas pacientes eu falo, sobe escada, mora em apartamento. Faz o seguinte, sobe escada, dorme 2 andares, desce, sobe, desce. É uma forma, tem gente que faz isso aqui, né? Bebe, enche a boca. Fica com a água dentro da boca, para evitar a discussão. Mas aquilo que está dentro de você, você tem que gastar essa energia. Então a válvula de escape é uma estratégia para você aliviar o que está dentro de você para não atacar o outro, para poder manter exatamente essa cumplicidade e companheirismo, tá certo? A irmã Marlene Coutinho falou, hoje estou mais calma, mas já ficou difícil. Eu acredito. Essas E estratégias. quanto mais anos de casado a gente tem, mais enfrenta esse tipo de situações, em que você tem que ter paciência, dar a segunda milha, pensar, refletir. Os anos de casados, eles são para nos amadurecer. Favorece. Exato, para nos favorecer. Não é para nos desgastar, não é para nos maltratar, mas é para acrescentar, para nos estimular a continuar vivendo. Se você pensa assim, não tem mais motivo para viver, vamos rever isso. É interessante, né? Quando as crianças são pequenos, os filhos são pequenos, tem um nível de problemas. E quando os filhos são mais adultos, adolescentes, depois viram adultos, os problemas ganham uma outra dimensão. Mas ainda é a cumplicidade do casal que vai fazer a base e sustentar
toda essa estrutura de É família. verdade. A nossa quarta questão aqui é: como anda a atenção dada ao seu coração? Isso é legal. Então, é a atenção que nós damos a nós mesmos, ao nosso físico, ao nosso... Ele falou que eu fico com mancha roxa. Qualquer De estresse... vez em quando aparecem as manchas roxas. Mas Aí você aí vai não procurar é só saber, em não tem uma relação... razão específica. Não é num né? relacionamento. Coisas que eu gostaria de falar e às vezes a gente não pode falar, e aí meu corpo Explode. fala. Meu corpo fala. Então, chama-se melancolia. Algumas pessoas têm essa característica, eu tenho. Então, eu fico com manchas roxas. Porque a gente tem que ter respeito pelo outro. E às vezes não é nem dentro da relação. Não é nem comigo. No trabalho, em atividades em que você ouve. E você não pode falar o que você está pensando, o que você está sentindo. Então, aí, o meu organismo, ele Tem a sua relaxa, a forma de atenção dele é exatamente assim. Agora, o nosso coração, é preciso saber lidar com as nossas emoções. As nossas emoções afetam a nossa saúde física, afetam a nossa coluna, nossa cervical começa a doer, nossa lombar começa a doer, né? Mulheres são muito dadas, mas os homens também sentem isso. Vanessa está inventando história. Olha a sugestão da Vanessa. Diga para os homens que quando as mulheres estiverem estressadas, deem de presente uma massagem relaxante ou uma limpeza de pele. Muito bom. Tá inventando muitos moda, casos né? juntos. KKKK. Isso é muito bom para relaxar, né? Vai correr, Vanessa. Não vou comentar, deixa quieto. Libera endorfina aí de dentro. A Tchau falou, eu tenho, irmã. Sou muito melancólica e muito tenso. Aí. É muito tenso. Negócio de mancha roxa aí, é melhor verificar o que está acontecendo. Tem coisa que não está sendo falado, ou tem coisas sendo vividas que não são agradáveis. Algumas situações a gente não tem controle, nosso organismo ele fala, então ele grita. Então, tem pessoas que têm infecção de garganta, já dei uma palestra sobre isso. Pessoas que têm infecção de garganta muito recorrente, porque engole muito. Então, não fala o que está sentindo, não fala o que pensa. Então, o que eu gostaria de destacar aqui é que nessa relação, para a gente conseguir cumplicidade, a gente tem que tratar da nossa saúde. A gente tem que se preocupar com a saúde do outro. Ser companheiro nessa troca, justamente para poder cuidar do meu coração. Agora, você sabe que dele. tem famílias que não param, né? Não tiram férias, não descansam, não quebram a rotina. Eu sei que na condição financeira, muitas vezes não é possível fazer grandes mudanças. Mas o mínimo de cuidado em relação a isso é importante. Sabe aquela história que o versículo fala, né, do cordão de 3 dobras que não quebra? Às vezes, não é preciso fazer muita coisa para você quebrar a rotina. Algumas vezes, nem sempre a gente teve carro. Não. Quando os meninos já tinham Já era 8 anos, 9 né? anos, foi quando nós fomos ter carro. Então, o que a gente fazia era pegava o ônibus, vamos para a praia, sentar lá no final da tarde, andar pela areia, de noite. Se der para comer alguma coisa, ótimo. Se não der, olha, só de sentar e respirar aquele ar, já ajuda, Dá uma gente. volta, né? Dá uma volta, vai numa praça. Sentar na praça lá, comer um saquinho de pipoca. Isso, gente. A Marlene fala que quando ela é estressada, ela vai caminhar. Faz caminhada. Exatamente. É perfeito isso. Eu lembro lá em Novo Horizonte, na nossa ex-igreja, que volta e meia a gente via as meninas lá, as meninas, né? Elas andando de bicicleta. Eu falei, gente, olha que legal. Irmã de 65, 70 anos, andando de bicicleta. Ou caminhando mesmo. Ou caminhando. Mas eu achava legal isso andar de bicicleta, porque eu não sei andar de bicicleta, gente. Ninguém me ensinou a andar de bicicleta, eu nunca tive uma bicicleta. Hoje, para eu andar de bicicleta, só se ela for de 3 rodas. Aí não é bicicleta, é triciclo. Pois é, mas tudo bem, mas só assim, porque eu não sei me equilibrar naquilo. A Tchau falou que dançar faz bem. Dançar faz bem? Ajuda. Tá bom, ajuda. Ajuda. Mas quem sabe dançar? Quem não sabe dançar,
Quem é duro que nem a porta, fica complicado. Ó, é importante, essa questão do cuidar do coração, né? Não é só a questão física, do fazer o exame, de acompanhar a questão médica e tal. É de realmente saber lidar com aquilo que você está enfrentando. Cuidar das tuas emoções. Essa é a questão. Cuidar do seu coração é cuidar das suas emoções. Isso aí. Muitas vezes você não vai ter o seu companheiro para cuidar das suas emoções. Então valorize você mesmo, a tua saúde física e cuide das tuas emoções para que você tenha equilíbrio nessa cumplicidade de estar junto com o outro. Isso é muito importante, gente. Tá? E a nossa última questão. Seja para o outro o reflexo do que quer para si. Máxima de Jesus é: tudo que você quer que os homens te façam, faça você também. Ou primeiro, né? Faça você primeiro. Isso é muito importante. Se colocar no lugar do outro é a chave para colher aquilo que se espera de uma relação. Quando a gente pensa em espelho, eu gosto muito dessa imagem, você é projetado. E quando eu penso no outro como espelho, eu estou me projetando nele e vice-versa. Essa é a chave da cumplicidade. Descobri que a irmã Marlene também não sabe dançar. Então vamos fazer a nossa coreografia, vai ser muito legal. Talvez aí a possibilidade de mudança, né? Irmã Marlene, vamos nos juntar na coreografia. Fazer a dança lá. A dança da cintura para cima. E a Tchau pode ajudar a ensinar o povo a dançar. Vamos. Tem a Viviane, agora tem a Tchau. Vamos fazer as nossas coreografias. Só para cima, nada para baixo. Sem impacto. Sem impacto, tá? O joelho não aguenta, tem essas questões. Então vamos embora. Seja para o outro o reflexo daquilo que você quer para você. Os dois juntos, um ajuda o outro a crescer. Não puxar para baixo, não. Essa questão aí é legal. A vitória dela faz parte da minha vida. Né? Se eu sou vencedor, ela também é feliz. Isso é legal. Não há competição nesse negócio. As duas partes se completam para poder caminhar juntos. Quando uma parte sobressai sobre a outra, aí não existe cumplicidade. E aí vai haver uma cobrança, vai haver uma dosagem. Tem gente que não cresce e não deixa o outro crescer, né? Não. Puxa para baixo ali, trava tudo. A gente já passou por várias situações em termos profissionais em relação a isso. Pessoas que eu não tenho, você também não vai ter. Às vezes na comunidade não cresce, a gente vê e não isso. Ajuda o outro a crescer. É um tentando puxar para baixo. Na linguagem popular tem uma coisa horrível, que eu não vou nem falar aqui. Mas é um olhando para o outro com um olhar negativo. Não querendo que o outro se desenvolva, que o outro seja melhor. Gente, eu quero que o outro melhore. Quase torcendo contra, né? Exatamente. Não faz sentido isso. Tem que torcer para que esse ajuste seja o melhor. Vamos ler de novo o texto? Vamos. Está marcado aqui. Eclesiastes, capítulo 4. Olha lá. Do 9, né? Do 9, Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu salário. Eu tive pedreiros trabalhando na minha casa não está acabada não, nunca vai ficar acabada, né? São desde 93 que a gente constrói a vida inteira. Uma casa em reforma. Mas eu sempre observei o seguinte, nenhum pedreiro trabalha sozinho, ele precisa de alguém. Então é melhor serem 2, dar conta do serviço, do que ser 1. Agora, nunca vi um pedreiro chegar e falar assim, puxa, o cara fez um trabalho legal aqui, vamos continuar daqui. Não, ele detonava o trabalho do outro para depois entrar com o orçamento dele. Não tem esse mérito, não. Não, só estou desabafando. Não pode desabafar, não pode. Não sofre não, meu bem. Vai subir escada. Ai. Então, quando a gente trabalha junto... Não, amanhã às 7 horas da manhã eu estou caminhando. Tá. Só para aparecer para os outros. Não, é porque é a forma de fazer todo dia. Ele está botando as emoções para fora, gente. Andando. A quarentena está sendo ótima para isso. Então, quando os dois estão juntos, cumprindo o seu propósito, realizando sua tarefa,
é muito melhor, muito mais gratificante. Lembra que eu já contei aqui sobre lavar louça quando a gente casou? Os dois juntos lavando louça. E isso era 10, porque a gente acaba rápido, acaba junto, não tem sobrecarga. Então, os dois juntos realizando a mesma tarefa. Isso é essencial. Cada um fazendo, buscando seu lazer por conta própria, não vai chegar a lugar nenhum. Cada um realizando tarefas sozinhos, não vai levar a lugar nenhum. Então, tem que haver esse companheirismo aí. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, porém, do que estiver sozinho, pois caindo não haverá quem o levante. Muitos casamentos estão caindo porque alguém está segurando sozinho esse casamento. O outro está junto, mas não é companheiro nem cúmplice. Uma situação já hipotética. demandou muito tempo. Uma situação hipotética. Fale. O cara está atolado financeiramente. A mulher não sabe que a situação é essa. Continua gastando, as contas de casa. A gente vai falar sobre isso quando falar sobre vai ter uma fala sobre isso, né? Uma conversa em família sobre questões financeiras. Mas se a outra pessoa não sabe qual é a verdadeira situação, vai chegar uma hora que a pessoa vai abrir falência. Não tem como ele resistir. E aí não há uma cumplicidade nos gastos, no controle financeiro, e a vida vira um caos. E aí, não é... Porque se caírem, um levanta o companheiro. Os dois vão cair. Os dois vão cair. Então, vamos deixar isso para quando chegar lá na parte financeira. A gente vai falar sobre isso. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Eu lembro, gente, lembrando isso aqui, quando nós fizemos trabalho missionário, lá em Volta Grande, Minas Gerais. E ele não, mas éramos 3, nós éramos noivos. E nós íamos com uma outra amiga da igreja, Soraya. E tinha algumas vezes que estava tão frio, que nós duas, ele tinha uma colcha assim maravilhosa que a mãe dele deu. De retalhos. Retalhos, que era fantástico. Nós duas não. Nosso lençol, nosso cobertor não dava conta. Então a gente dormia de tênis, de meia, calça jeans, casaco, tudo isso. E aí nada aquecia. E aí, sabe o que nós fazíamos? Eu e ela. A gente, na cama de solteiro, a gente botava o colchão, botava jornal, depois botava a colcha dela, o lençol, aí botava os 2 cobertores, o meu e o dela, e aí nós dormíamos uma contra a outra, né? Assim, contrário, para nos esquentar. O corpo dela me esquentar. E aí, entre os cobertores, ainda botava jornal. A gente tem que ficar paradinho, o negócio não sai do lugar. Parecia alguma coisa tipo relento. A casa... Porque a casa era próxima do rio. A casa era só telhado. E a gente, de dentro de casa, olhava para o telhado e a gente via estrela. Porque era tinha umas fresquinhas. Era muito frio. Aí parecia que a gente estava do lado de fora, não tinha fogo, não tinha nada. Interessante nessa situação que a gente via, quando a gente chegava na cidade, as pessoas... ali na rodoviária, sem camisa, assim e tal, a gente não entendia como aquela pessoa conseguia resistir. Ao frio. Mas ela estava bêbada. Ela estava bêbada. Tinha que beber muito. A pessoa bebia para poder aguentar o frio. Era uma situação muito eu lembrei complicada. disso aqui. Se 2 dormirem, né, juntos, eles se aquentarão. Então, muitas vezes no casamento, a gente precisa estar junto um com o outro para se aquentar. Agora, deixa eu tirar um mito aqui, gente. Ele não dorme virado para mim. Gente, não dá para dormir virado para mim, não. Vai respirar, né? Não dá. Dá não. Gente, tem que dormir, mas não dormir bem. Gente, não cria neura com algumas coisas não, tá? O negócio de conchinha é bom, mas não é toda hora. Não, mas não é a noite toda, né? Conchinha. Pois é. Gente, conchinha é bom. Um dia a gente vai conversar sobre sexo, tá? Tá bom. Aí a gente vai falar também sobre essas coisas. Não. Conversa em família dá pano pra manga. Dá pano pra manga. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, se os 2 estão juntos, a gente enfrenta o mundo. Mas se nós estivermos separados, tivermos opiniões tão diferentes que a nossa relação não é mais de cumplicidade, a gente não resiste.
Um bom conselho para todos aí pensarem, tá? Qual é o projeto de vida que vocês têm? Se os projetos são diferentes, eu tenho um projeto, ela tem um projeto, e eles não são compatíveis, vai ser difícil a gente alcançar algum sucesso. Então é muito importante que isso seja conversado, trabalhado junto, e o projeto de vida seja compatível. Então o sonho dela precisa ser parecido ou encaixado naquilo que a gente está pensando. Caso contrário, não vai dar certo. Exatamente. Não há companheirismo se um quer passar as férias em Nova York e o outro quer passar em Tóquio. Não vai dar certo isso aí. Exatamente. Eu conheci um casal assim. Não funciona. Ela gostava de praia e ele gostava de serra. Então todas as férias era conflito. Todas as férias. Mas era conflito mesmo. Era conflituoso os dois. Você não vai ficar brigando a vida toda. Uma hora vai estourar. Acaba. Verdade. Então vamos lá. Revisando nossa Tá conversa na hora da de revisão. hoje. Como conseguir cumplicidade e companheirismo dentro da relação? Gente, a mudança de comportamento do companheiro. Você percebe que alguma coisa mudou. E está preparado porque você não casou com seu namorado. Tá bom? Você vai casar com uma pessoa com vontades e isso vai mudar com o tempo. Todos nós mudamos. Segundo, entender que nós precisamos mudar a estratégia de abordagem. Não adianta usar a mesma estratégia de abordagem. Eu sempre falei assim, vai ser assim mesmo e acabou. Não, gente, vamos ter maturidade para poder viver junto com o outro. Para conseguir cumplicidade e companheirismo dentro da relação, reveja a sua válvula de escape. Sua válvula de escape não está resolvendo, não está edificando a relação de vocês, reveja. Cuidar do seu coração e das suas emoções. Acho que uma palavra que pode entrar aí nessa questão da válvula de escape é a questão da transparência. No companheirismo tem que haver cumplicidade. Então essa transparência vai favorecer a cumplicidade. Eu acredito, eu entendo, eu aceito e aí eu faço parte. Agora, se eu não concordo e estou tentando empurrar uma situação, vai chegar uma hora que a gente vai estar desgastado. Sem dúvida. Por último, seja para o outro o reflexo do que você quer para você mesmo. Colocar-se no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro. É a chave, né? É a chave. Para você ter uma relação equilibrada, vocês serem companheiros, estarem juntos, estarem dividindo, serem cúmplices, entendeu? É um defendendo o outro, acima de tudo. O sucesso de um é a vitória do outro. Isso aí. Vamos orar? Quero orar pela sua relação. Tá bom? Deus abençoe vocês. Pense naquilo que está precisando ser restaurado. Talvez seja apenas uma questão de ajuste, de conversa e de companheirismo. Tá bom? Quem sabe Deus está revelando isso para você hoje. Vamos lá, Gleide. Pai amado, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento com os teus filhos, com as tuas filhas, por esse momento, ó Deus, em que nós podemos pensar sobre a importância de estarmos juntos, de andarmos juntos, de sermos cúmplices, ó Deus, de sermos podendo dividir a nossa vida com o outro, sermos companheiros, crescermos, ó Deus, dentro dessa relação. Pai amado, no nome de Jesus, eu quero pedir, suplicar para que o teu Espírito seja aquele, ó Deus, que vai fazer parte do cordão, cordão de 3 dobras. Pai querido, que tu sejas o divisor que vai completar essa relação. Não divisor para dividir, mas, ó Deus, para poder selar a relação dos teus filhos. Amém. Pai amado, se há alguém que já viveu uma relação conjugal e hoje está sozinho, Pai amado, no nome de Jesus, eu sei que tu tens o melhor para os teus filhos, para as tuas filhas. Prepara, Senhor, o varão, prepara seus corações para que novas relações venham segundo o teu coração. Amém. E não segundo as necessidades emocionais de cada um. Pai querido, no nome de Jesus, que os teus filhos, nessa noite, possam receber a tua graça, o teu renovo, para que esta semana seja uma semana
de restabelecimento de relacionamento. Amém. Nós oramos, te agradecemos, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Valeu. Voltamos na semana que vem. Grande Anota, abraço a todos. tá bom? Deus abençoe. Conversa em Família volta semana que vem. Isso.